Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós retomamos as reflexões sobre o manual Tecendo o Fio de Ouro, o caminho Ordo Amores. E o 16º capítulo tem o tema Sentido do Sofrimento. É um tema, eu acho que mereceria muito tempo, não é? Mas vamos fazer uma introdução e vamos começar, portanto, né? Deparar-se com a realidade do sofrimento e com o desafio de vencê-lo. Somos chamados a isso. Em outras palavras, nós estamos querendo afirmar que ninguém vai à procura de sofrimento. Ninguém vai à procura de sofrimento. Só que na vida ele aparece. Então, temos que aceitar essa realidade, a realidade de fato, né? Que nós nos deparamos com a realidade do sofrimento e, ao mesmo tempo, nós somos convidados a vencê-lo. E aí nós vamos ver em que sentido. Eu diria logo que vencer o sofrimento significa dar um sentido. E esse dar um sentido significa que eu, diante do sofrimento, da dor, das contrariedades, das adversidades, eu sou convidado, a nascer de novo. Então nós já estamos vendo que, como existem sofrimentos que não dependem de mim, aqueles que dependem de mim, eu posso resolver, digamos. Aqueles que dependem de nós, também. Por exemplo, problema de carestia, problema de corrupção, problema de falta de trabalho. A gente pode, sim, resolver muitas situações. Outros, não. E nestes outros sofrimentos, ou diante destes outros sofrimentos, a solução está em mim. É eu que devo nascer de novo nesta nova situação. Muito bem. Por que, meu Deus, isto aconteceu? Ou eu posso fazer uma outra pergunta também: para quê? Quando eu pergunto por quê, eu fico usando minha inteligência, né? Tentando entender. Faz parte da nossa busca intelectual. Mas quando eu busco um sentido, aí eu pergunto para quê? Já que essa situação já está aqui, agora eu tenho que tirar algum proveito, digamos, disso. Então é para quê? Nós cristãos, nós dizemos sempre, falamos sempre do tal do pecado original, que é a raiz de todo sofrimento, tá? É uma verdade teológica nossa. Mas a gente pode, para além de encontrar essa resposta, necessita na nossa vida a gente encontrar o para quê. Eu repito, é como se eu dissesse, já que esta coisa está aqui mesmo, eu tenho que tirar um proveito disso. E isso aí é o para quê. Nutrimos, por outro lado, ilusões acerca do sofrimento e acerca do parar de sofrer. Bom, então, diante dessa realidade medonha, tamanha do sofrimento, a gente pode criar ilusões de quando eu crescer, ou quando eu me aposentar, ou quando a medicina for melhor, aí esse sofrimento não vai mais existir, tá bom? Hoje em dia alguém diz que é a técnica que promove tudo, né? Quando a técnica for mais avançada, a ciência for mais avançada, não haverá mais sofrimento. Isso aí é uma ilusão. Pode até diminuir tantas situações de sofrimento, igual nós vivemos hoje em relação aos nossos avós, ou bisavós, ou tataravós, que não tinham às vezes nenhum comprimido para aliviar a dor, não é isso? Mas, de qualquer maneira, sempre haverá, por um motivo ou outro, uma situação de sofrimento, né? Você pode imaginar as relações humanas, você pode imaginar as situações da natureza. O fato é que a gente está dizendo que
o sofrimento caminha muito lado a lado com a condição de humanos, porque a condição de ser humano, ser pessoa, ser gente, está ligado a uma fragilidade. Isso também a gente deve ser bem consciente. Logo, essas ilusões se desfazem e nos damos conta de que o mistério do sofrimento, cuja causa é o pecado original, não pode ser separado do mistério de nossa humanidade. Pode, entretanto, encontrar sentido, tornar-se fonte de vida ressuscitada. Encontrar o para quê que transformará sua treva em luz, sua morte em vida, seu desespero em fonte de esperança. Eu repito, a gente encontrar o para quê, não é isso? Que transformará sua treva em luz, sua morte em vida, seu desespero em fonte de esperança. E nós que somos cristãos, nós acreditamos que isso seja possível pela força do ressuscitado, pelo poder da ressurreição de Cristo que nos deu o Espírito Santo. Muito bem. A paixão e a ressurreição de Jesus e o fato de Ele ser amor e sempre perfeitissimamente só amar e nos amar até sua paixão e morte também a todo o sofrimento humano. Em sua sabedoria, o Pai que nos educa para sermos santos e, portanto, maduros e felizes, retirou do mundo o sofrimento. A nossa meditação é que pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Pai retirou do mundo o sofrimento. Agora preste atenção, não por sua eliminação. Então, o sofrimento, ele deixou de fazer-nos mal, é isso que ele está dizendo. Não por sua eliminação, porque ele continua, na sua realidade, mas por sua elevação à ordem do amor. Eu vou dar um exemplo. Na igreja do Rio Grande do Norte, não saberia dizer em qual cidade, um senhor bispo, ele tinha um problema na diocese dele, é que o seminário estava vazio, não havia jovens querendo ser padres. E ele visitava os doentes. E ele vendo aquelas, principalmente idosos, vendo aquelas senhoras que reclamavam, da idade, dos achaques, das dores, às vezes da falta de visita dos parentes, reclamações e reclamações. Falta de sentido da vida, tristeza, depressão. Ele disse: olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar de reclamar, mas só se vocês tiverem amor no coração, amor à igreja. O que é que eu estou pedindo para vocês? Que vocês ofereçam essas dores de vocês, porque as dores existiam, dores físicas e também emocionais, ofereçam para que o Senhor envie operários para a vinha, jovens que queiram ser sacerdotes na diocese. Esse bispo testemunhou que um grupo de senhoras aceitou isso. Portanto, no amor no coração, esqueceram a si mesmas, ofereceram suas dores para que jovens ingressassem no seminário, e de fato isso aconteceu. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Que o sofrimento foi retirado não por sua eliminação, mas por sua elevação à ordem do amor. É como se o sofrimento tivesse ganhado um sentido. Você diz: padre, isso é possível? Sim, são exemplos. O maior exemplo é o próprio Cristo na cruz. Foi violência? Foi injustiça? Foi. Era dor de verdade? Era. Não era um faz de conta. Nosso Senhor passou por angústia? Passou. Angústias reais, desespero também, experimentou tudo o que é possível para o ser humano. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu ofereço livremente. Conseguiu encontrar um sentido. Amando a humanidade, ele ofereceu sua vida. Então, aquilo que a gente está meditando é que o sentido do sofrimento humano casa-se com este amor de fazer oferta de si,
oferta de si naquela situação. Primeiro. Segundo, como eu disse no início, o outro sentido do sofrimento é um chamado para que eu mude. É um convite, é uma vocação para que eu tome novas atitudes, que eu mude. Muito bem, vencemos o sofrimento em nós próprios e não no sofrimento. Vencemos o sofrimento lutando contra nós mesmos e não contra ele. É porque é espontâneo, é natural que a gente se queixe, a nossa queixa diante da dor do sofrimento físico, ou dor espiritual, ou dor moral, ou dor psíquica. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, eu posso, repito, colher essa oportunidade de eu nascer de novo, lutando, portanto, contra nós mesmos. Com essa oportunidade, eu sou convidado a nascer de novo, portanto, a lutar contra mim mesmo, lutando contra nós mesmos e não contra quem nos faz sofrer, pois não é meu irmão a causa do meu sofrimento, mas eu mesmo, a maneira como eu o vivo. Nós temos meditado isso já no passado, nos capítulos anteriores. Eu posso ir buscando as razões, os motivos de muitas dores, muitos sofrimentos para mim. Posso. Tem gente que culpa até Deus. Podemos também fazer isso, digamos assim. Mas isso não vai resolver. O que vai resolver é a maneira como eu vou encarar este meu passado, este meu presente. Muito bem. Ainda querendo meditar mais ou menos com aquilo que nós já temos dito, mas que merece que a gente reveja. Amar implica sofrer no sentido de perdermos algo que para nós seria conforto, bem-estar, tranquilidade, saúde em favor do outro. Quando fazemos, sofremos porque a carne grita e range, pois esse tipo de sofrimento não é natural ao homem, é sobrenatural e tem sua origem em Deus. O que é que ele está dizendo aqui que tem sua origem em Deus? É quando eu sou capaz de colocar amor aonde deveria, por a própria natureza, ter dor. Eu coloco amor ali, Então, amar implica sofrer no termo de perdermos algo que para nós seria conforto, bem-estar, tranquilidade. Muito bem, então, nossa sociedade hoje rejeita o sofrimento como algo sem sentido, um inimigo a ser eliminado através de medicamentos. Há medicamentos, de alienações de todos os tipos, do isolamento, do subjetivismo, do relativismo. Quanto menos você se expuser, por exemplo, menos você vai sofrer. Se você tiver o seu próprio Deus, sua própria moral, se para você tudo for relativo, você praticamente não vai sofrer, pois estabelece os próprios padrões. A humanidade enferma ainda não entendeu muitas coisas. Meus irmãos e irmãs, o que as nossas autoras estão dizendo, nós sabemos que este manual, ele foi escrito pela doutora Amy e pela doutora Silvia Lemos, não é isso? Ela diz que a gente tem, digamos, facilidades hoje em dia, e essas facilidades, por vezes, elas não facilitam o nosso crescimento. Essas facilidades fazem com que a gente elimine rapidamente as contrariedades, os sofrimentos, a gente pode dizer, Porque a gente, por exemplo, através de medicamentos, tem gente que diz que os grandes poetas produziram suas poesias em momentos de perturbação, digamos assim. Até um pouco de tristezas, por vezes, de angústias também. Foram momentos que eles tiveram produções. E às vezes a gente não tem a disponibilidade de passar ou de encontrar sentido nessas contrariedades. E a gente toma logo medicamento para dormir, não é isso? Porque a gente quer fugir, talvez,
de situações que merecem nossa resposta. Imagine que você tenha discutido com alguém. É claro que você não se sente tão bem depois, mas você pode, nesse momento, tentar fazer uma reflexão. Ou você pode tomar um medicamento para dormir também. Depois ele fala do isolamento. A gente já não quer compromisso com ninguém, nesses casos de sofrimentos por motivo de relações, não é? A gente começa a criar nossa própria ética, nossa própria moral. Imagine questões de relacionamento que se poderia resolver. Tem situações que dá para resolver entre marido e mulher, mas na primeira dificuldade se resolve separar, em vez de que cada um procurar melhorar-se como pessoa a fim de salvar uma relação. É isso que o texto está querendo dizer. Que a gente não procurar escapulir imediatamente de toda situação ou de todo lugar, simplesmente porque a gente não se sente bem. Tem casos limites e extraordinários que será impossível, digamos assim, né? Podemos pensar por diversos motivos, mas a gente acredita que boa parte dessas situações que a gente não sabe lidar, haveria sim solução, encontraríamos o para quê neste sofrimento como oportunidade de melhoria, que a gente afronte a situação para melhorarmos. É isso que o texto está querendo dizer, como meditação do sentido do sofrimento, né? Em outras palavras, nós somos muito tentados em nossos dias a parar de sofrer. Claro que eu não estou dizendo de situações que esmaguem o ser humano, não estou falando isso. Estou falando às vezes eu digo, é fácil parar de sofrer hoje em dia por diversos motivos, né? Mas isso pode ser uma maneira da gente fugir da chance de melhorar a si mesmo. É isso que a gente está dizendo. As facilidades às vezes não ajudam. Isso que nós queremos meditar. Muito bem, ninguém me tira a vida, disse Jesus, eu a dou livremente, né? Como nós meditamos. Então Jesus redimiu o nosso sofrimento escravo, imposto pelo pecado, com um sofrimento livre, constrangido pelo amor. E é esta a única forma de vencermos o sofrimento, todo e qualquer sofrimento. A gente não simplesmente padecer, porque senão a gente vai ficar reclamando. Mas aqui a gente pode pensar em casos extremos, né? Alguém que está enfermo no hospital e com situações de limites, mesmo naquela situação nós somos convidados a vencer esse sofrimento encontrando um motivo ali para amar. O que nós estamos querendo meditar é que o ser humano, em qualquer que seja a situação, pode encontrar uma oportunidade de crescimento, de nascimento novo, de uma entrega nova, de uma rendição nova, de saída de si para amar. Qualquer que seja a situação, para nós cristãos, acredito que a coisa fica um pouquinho mais fácil, porque nós temos Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Nós temos o exemplo na cruz e na sua morte na cruz, de que como ali nasceu a ressurreição. Então todo cristão, na hora da dor, ele tem em quem se apoiar, no seu próprio Deus, que também experimentou aquilo, e naquilo viveu a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Então quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de realidades bem profundas do espírito humano, e uma realidade talvez a mais desafiadora para a nossa humanidade em nossos dias. Então, isso aqui foi a nossa primeira parte do sentido do sofrimento, e depois nós veremos proximamente a segunda parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.